O aroma de terra molhada e flores frescas preenchia o pequeno escritório de Mariana Costa em sua empresa de paisagismo. Aos 44 anos, ela observava com satisfação as fotos dos últimos projetos concluídos, enquanto organizava as contas do mês. Seus dedos, marcados por anos de trabalho com a terra, deslizavam sobre as faturas quando o celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail formal, com papel timbrado digital dourado. Mariana franziu a testa ao ler o remetente. Casamento de Rodrigo Vasconcelos a Beatriz Prado. Por um momento, pensou que fosse um engano, mas então percebeu o nome de Beatriz no rodapé. A jornalista provavelmente descobriu sobre o passado de Rodrigo e decidiu incluí-la por razões que Mariana não compreendia. A ideia de enfrentar aquele capítulo enterrado de sua vida a deixou inquieta. Seu coração disparou e ela precisou se sentar para continuar a leitura. Rodrigo Vasconcelos. O mesmo homem que há 22 anos tinha dado as costas para ela e para o filho que carregava no ventre. O mesmo que hoje era dono de um império tecnológico e estampava capas de revistas de negócios. Enquanto lia o convite, Mariana deixou sua mente vagar para aquela época difícil. Era uma jovem estudante de biologia, namorando o prodígio da computação da faculdade. Quando engravidou, aos 22 anos, Rodrigo estava prestes a lançar sua primeira startup. Não posso assumir um filho agora, Mariana. Isso vai arruinar meus planos. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer. Na parede de seu escritório, uma foto de Lucas chamou sua atenção. Seu filho tinha acabado de completar 22 anos, a mesma idade que ela tinha quando ele nasceu. Formando-se em ciência da computação, Lucas já demonstrava o mesmo brilhantismo do pai na área de tecnologia, especialmente em inteligência artificial. Mariana pegou o porta-retrato, passando os dedos pela imagem do filho. Tinha criado Lucas sozinha, transformando seu amor por plantas em um negócio próspero de paisagismo. Começou fazendo jardins pequenos, depois expandiu para projetos maiores, e agora tinha uma equipe de 10 funcionários. Não era uma fortuna como a de Rodrigo, mas era o suficiente para dar ao filho uma boa educação e uma vida confortável. O convite brilhava na tela do celular como uma provocação. A cerimônia seria no Rio de Janeiro, em uma mansão à beira-mar. Rodrigo se casaria com Beatriz Prado, uma influente jornalista especializada em tecnologia. Mariana conhecia o nome. Era impossível não conhecer, já que Lucas frequentemente compartilhava artigos escritos por ela. Seu filho não fazia ideia de que o homem que tanto admirava profissionalmente era seu pai biológico. E agora, por alguma razão que Mariana não compreendia, estava sendo convidada para o casamento dele. Será que Rodrigo sabia que Lucas estava se destacando no mundo da tecnologia? Será que tinha visto as notícias sobre as pesquisas do filho em IA? Mariana olhou novamente para o convite, depois para a foto de Lucas. Seu filho tinha recentemente mencionado que recebera uma proposta para trabalhar na Vasconcelos Tech. A ironia da situação fez seu estômago revirar. Por 22 anos, tinha protegido Lucas da verdade sobre seu pai, mas agora o destino parecia determinado a entrelaçar seus caminhos novamente. O sol da tarde entrava pela janela do escritório, iluminando as plantas que decoravam o ambiente. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisaria tomar. Ignorar o convite seria mais fácil, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de encarar o passado, não por ela, mas por Lucas. No laboratório da startup onde trabalhava, Lucas Costa ajustava seus óculos de armação fina, enquanto seus dedos digitavam em velocidade impressionante. Na tela do computador, linhas de código se multiplicavam, enquanto ele desenvolvia seu mais novo projeto de inteligência artificial. Aos 22 anos, já era considerado uma das promessas mais brilhantes da nova geração de programadores. Costa, você não vai acreditar no que acabou de chegar, exclamou Pedro, seu colega de trabalho, aproximando-se animado de sua estação. A Vasconcelos Tech está interessada no seu projeto de IA ética. Lucas parou de digitar por um momento, um sorriso discreto se formando em seu rosto. A Vasconcelos Tech era a empresa dos seus sonhos, conhecida por desenvolver tecnologias revolucionárias sob o comando do lendário Rodrigo Vasconcelos. Eles querem que você apresente na conferência do mês que vem, continuou Pedro. O próprio Rodrigo Vasconcelos vai estar lá. No caminho para casa naquela noite, Lucas mal conseguia conter a empolgação.
Seu projeto focava em criar sistemas de IA que priorizavam o impacto social positivo sobre o lucro, uma abordagem que ia contra a corrente do mercado, mas na qual ele acreditava profundamente. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe regando as plantas da varanda, como fazia todas as noites. "Mãe, preciso te contar uma coisa incrível", disse, abraçando-a por trás. Mariana se virou tentando esconder o leve tremor em suas mãos ao ouvir as novidades do filho. Lucas falava sobre Rodrigo Vasconcelos com tanta admiração que seu coração apertava. Via no filho os mesmos gestos, a mesma paixão por tecnologia que um dia tinha visto em Rodrigo. Durante o jantar, Lucas não parou de falar sobre a oportunidade. "Sabia que o Vasconcelos também começou programando super jovem? Li que ele revolucionou o mercado de tecnologia ainda na faculdade", comentou, entre uma garfada e outra. Mariana assentiu, lembrando-se vividamente daquela época. Rodrigo passava noites inteiras programando no pequeno apartamento, que dividia com colegas, enquanto ela o ajudava revisando seus projetos, trazendo café e sendo sua primeira beta-tester. "Mãe, você está bem?", perguntou Lucas, notando seu silêncio. "Parece preocupada." "Só cansada, filho", respondeu ela, forçando um sorriso. "Me conta mais sobre esse seu projeto." Lucas explicou animadamente como sua IA poderia ajudar pequenas empresas a crescerem de forma sustentável, beneficiando comunidades inteiras. Seus olhos brilhavam ao falar, e Mariana via nele a mesma genialidade de Rodrigo, mas com um coração muito maior. "Semana que vem tem um evento preparatório", continuou Lucas. "O Vasconcelos vai dar uma palestra sobre o futuro da tecnologia no Brasil. Consegui um convite." Mariana sentiu seu estômago afundar. O universo parecia determinado a colocar pai e filho frente a frente. Enquanto observava Lucas planejando seu futuro com tanto entusiasmo, perguntava-se se tinha feito a escolha certa ao manter a verdade escondida por tanto tempo. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Mariana ficou horas olhando o convite do casamento. Em menos de um mês, seu filho estaria no mesmo ambiente que Rodrigo 2 vezes. Primeiro no evento, depois possivelmente no casamento. O destino estava tecendo sua teia, e ela não sabia mais se conseguiria controlar os acontecimentos que se aproximavam. Na cobertura do mais alto edifício empresarial de São Paulo, Rodrigo Vasconcelos contemplava a cidade através das janelas que iam do chão ao teto. Aos 45 anos, comandava um império tecnológico avaliado em bilhões, mas nem todo esse sucesso conseguia acalmar a inquietação que sentia ao ver o nome de Mariana Costa na lista de convidados do seu casamento. "Amor, a assessora quer confirmar a lista final", disse Beatriz Prado, sua noiva, entrando na sala com um tablet nas mãos. Ela era uma mulher elegante, com presença marcante e uma das vozes mais respeitadas no jornalismo de tecnologia. Rodrigo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um hábito nervoso que mantinha desde jovem. "Pode confirmar", respondeu sem se virar. Seus olhos estavam fixos em uma notícia sobre inovações em IA ética, com destaque para um jovem programador chamado Lucas Costa. "Você está estranho desde que viu aquele projeto de IA ética", observou Beatriz, aproximando-se. "O que te preocupa? É por causa daquele programador jovem?" Rodrigo tentou disfarçar seu desconforto. "Ele tem ideias interessantes, mas ingênuas. Acha que pode mudar o mundo sem se preocupar com lucros. Igual você pensava na faculdade", provocou Beatriz, sorrindo, "antes de se tornar esse tubarão dos negócios." As palavras de Beatriz o atingiram como um soco no estômago. Lembrou-se de quando era apenas um estudante apaixonado por tecnologia, compartilhando seus sonhos com Mariana nas noites de estudos. Na época, também acreditava que poderia mudar o mundo. Seu celular vibrou com uma notificação, a confirmação de presença de Mariana Costa para o casamento. Junto, veio uma foto do perfil dela em uma rede social. Estava mais velha, mas mantinha o mesmo sorriso gentil que o havia conquistado há tanto tempo. "Rodrigo", chamou Beatriz, notando sua distração. "Tem certeza que está tudo bem?" "Só pensando na fusão com a empresa americana", mentiu ele, guardando o celular. A fusão multimilionária era real, mas não era o que ocupava seus pensamentos naquele momento. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Rodrigo pesquisou mais sobre Lucas Costa. Cada informação que encontrava confirmava suas suspeitas. O rapaz tinha sua inteligência, sua visão para negócios, mas algo mais.
uma consciência social que ele próprio tinha perdido ao longo do caminho. Abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta antiga. Dentro estava o teste de DNA que nunca tinha feito e a notificação judicial que tinha ignorado há 22 anos. Desde que viu as primeiras notícias sobre Lucas, tentou se convencer de que era apenas coincidência, mas conforme acompanhava sua ascensão, cada novo artigo sobre o jovem programador tornava mais difícil manter essa ilusão. Agora, com Mariana na lista de convidados, já não restavam dúvidas. A verdade que ele evitou por décadas finalmente o alcançava. Na época, convenceu a si mesmo que era o melhor a fazer. Estava prestes a fechar seu primeiro grande investimento, e um filho fora do casamento poderia espantar os investidores conservadores. Senhor Vasconcelos, interrompeu sua secretária pela interfone. A reunião com os investidores começa em 5 minutos. Rodrigo guardou a pasta, ajustou a gravata e vestiu sua máscara de CEO bem-sucedido. Mas antes de sair, olhou mais uma vez para a foto de Lucas na tela do computador. O rapaz tinha seus olhos, seu queixo, sua postura. Era impossível negar o parentesco. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, sentindo o peso de 2 décadas de ausência. Agora, prestes a se casar novamente, seu passado voltava para cobrar sua dívida mais antiga. O pequeno jardim nos fundos da casa de Mariana era seu refúgio. Ali, entre orquídeas e samambaias que ela mesma cultivava, costumava encontrar paz para suas decisões mais difíceis. Mas nos últimos dias, desde que recebera o convite do casamento, nem mesmo o aroma das flores conseguia acalmar sua mente inquieta. Mãe! A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Já é quase hora do almoço. Você está aí desde cedo. Mariana sorriu ao ver o filho. Lucas tinha acabado de acordar, ainda vestia pijamas e segurava uma caneca de café. Trabalhara até tarde na noite anterior, como sempre fazia quando estava empolgado com algum projeto. Estava só pensando, filho, respondeu ela, tirando as luvas de jardinagem. Que tal almoçarmos fora hoje? Faz tempo que não conversamos direito. No restaurante simples que frequentavam desde que Lucas era criança, Mariana observava o filho devorar seu prato favorito, estrogonofe com batata palha. Algumas coisas nunca mudavam, pensou ela, lembrando-se de quando precisava equilibrar as contas para poder trazê-lo ali uma vez por mês. Mãe, você anda estranha, disse Lucas entre uma garfada e outra. É por causa daquele projeto grande que você pegou? Mariana hesitou. A verdade a assombrava há anos, mas ela sempre encontrou desculpas para adiá-la. No início, dizia a si mesma que era melhor esperar Lucas crescer. Depois, quando ele demonstrou interesse por tecnologia, pensou que contar poderia desviá-lo de seu próprio caminho. E agora, vendo o brilho nos olhos do filho ao falar sobre Rodrigo Vasconcelos, Mariana se perguntava se sua decisão o tinha protegido ou privado de algo importante. Como dizer que o homem que ele tanto admirava era o mesmo que os havia abandonado? Lucas, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado, você já se perguntou sobre seu pai? O garfo parou no ar. Lucas raramente tocava nesse assunto. Por que isso agora? Você está crescido, construindo sua carreira, disse ela. Talvez seja a hora de você saber toda a história. Mãe, interrompeu Lucas, você sempre disse que ele foi embora antes de eu nascer, que não quis assumir a responsabilidade. O que mais eu precisaria saber? Mariana sentiu o peso das palavras não ditas. Como contar que Rodrigo Vasconcelos, o ídolo tecnológico de seu filho, era o mesmo homem que tinha escolhido sua carreira ao invés da paternidade? Às vezes as coisas não são tão simples, respondeu ela, mexendo no guardanapo. As pessoas cometem erros, fazem escolhas. Você está defendendo ele? Perguntou Lucas, franzindo a testa. Depois de tudo que passamos? Não, filho. Só acho que você tem o direito de conhecer sua história completa. Lucas ficou em silêncio por um momento, brincando com a comida no prato. Sabe, mãe, sempre achei que tinha puxado a você. Esse jeito de se preocupar com os outros, de querer fazer a diferença. Mas às vezes, quando estou programando, sinto que essa parte vem de outro lugar. Mariana segurou as lágrimas. Se ele soubesse o quanto era parecido com Rodrigo nesses momentos, você é você mesmo, filho, e isso é mais que suficiente. No caminho de volta para casa, Mariana decidiu esperar mais um pouco. Deixaria que o destino escolhesse o momento certo. Talvez no evento onde Lucas veria Rodrigo pela primeira vez, ou talvez no próprio casamento. Por enquanto,
Guardaria o convite e suas verdades para si mesma, protegendo seu filho uma última vez. O auditório da universidade estava lotado para a palestra sobre inovações tecnológicas. Lucas, sentado na primeira fileira, mal conseguia conter sua ansiedade. Em poucos minutos, Rodrigo Vasconcelos subiria ao palco para falar sobre o futuro da tecnologia no Brasil. Dizem que ele começou aqui mesmo nesta universidade, comentou uma professora próxima a Lucas. Era um dos alunos mais brilhantes que já tivemos. Namorava uma estudante de biologia na época, muito talentosa também. Lucas, que checava seus e-mails no celular, ergueu a cabeça com interesse. Ele estudou aqui? Interessante. A coincidência o fez franzir a testa. Vasconcelos Tech sempre foi uma de suas referências, mas ele nunca tinha pesquisado a fundo sobre o fundador. Agora, a professora mencionava que Rodrigo namorou uma estudante chamada Mariana Costa. Ele tentou descartar a ideia, mas algo em seu instinto não o deixava esquecer esse nome. Oh, sim, continuou a professora, ajeitando os óculos. Mariana Costa, esse era o nome dela. Tinha um projeto incrível de sustentabilidade. Os dois eram inseparáveis até que... A professora parou abruptamente quando as luzes diminuíram. Lucas, porém, mal percebeu a entrada de Rodrigo Vasconcelos no palco. Seu cérebro estava ocupado processando a informação que acabara de receber. Mariana Costa, sua mãe? Durante toda a palestra, enquanto Rodrigo discursava sobre inteligência artificial e inovação, Lucas observava cada gesto seu, cada expressão. Havia algo familiar nele, algo que Lucas não conseguia explicar. E é por isso que precisamos de jovens talentos, dizia Rodrigo. Pessoas que pensem diferente, que desafiem o status quo, como o projeto de IA ética que recentemente chamou nossa atenção. Lucas sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Rodrigo o encarou por um momento, e algo passou pelo rosto do empresário. Surpresa? Reconhecimento? Após a palestra, durante a sessão de networking, Lucas aproveitou para pesquisar no celular sobre o passado de Rodrigo Vasconcelos. As datas coincidiam perfeitamente. Rodrigo tinha estudado na universidade na mesma época que sua mãe. Tinha a mesma idade que seu pai teria. Senhor Costa? Uma assistente o interrompeu. O senhor Vasconcelos gostaria de conversar sobre seu projeto. No pequeno escritório improvisado, Lucas se viu frente a frente com Rodrigo. O empresário parecia nervoso, algo incomum para alguém conhecido por sua postura inabalável. Seu projeto é muito interessante, começou Rodrigo, sem olhar diretamente para Lucas. Me lembra muito algumas ideias que eu tinha quando era estudante. O senhor estudou aqui, não é? Perguntou Lucas, observando atentamente a reação do empresário. Na mesma época que minha mãe, Mariana Costa. Rodrigo empalideceu visivelmente, mas se recompôs rapidamente. Sim, eu conheci sua mãe. Como ela está? Bem, respondeu Lucas secamente, sentindo uma raiva inexplicável crescer dentro de si. Conseguiu criar um filho sozinha e ainda construir uma empresa de sucesso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo pegou um cartão de visitas com mãos trêmulas. Gostaríamos muito de ter você na Vasconcelos Tech, disse ele, estendendo o cartão. Seu talento é excepcional. Lucas pegou o cartão e se levantou. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe, sempre me perguntei de onde herdei meu talento para programação. Minha mãe nunca foi muito boa com computadores. Deixou a sala sem esperar resposta, seu coração batendo forte. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele não tinha certeza se estava pronto para ver. A mansão dos Vasconcelos no litoral do Rio de Janeiro era um espetáculo à parte. Localizada em uma área privilegiada da costa, suas paredes de vidro refletiam o azul do mar, criando um efeito deslumbrante ao entardecer. Mariana e Lucas chegaram quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Mãe, tem certeza que estamos no lugar certo? Perguntou Lucas, ajustando a gravata do terno alugado. Era a primeira vez que usava uma roupa tão formal. Tenho sim, respondeu Mariana, apertando a pequena bolsa com força. Tinha optado por um vestido azul marinho simples, mas elegante. Antiga conhecida da faculdade, lembra? Desde o evento na universidade, Lucas andava pensativo, fazendo perguntas sobre o passado. Mariana sabia que ele suspeitava de algo, mas não tinha reunido coragem para confirmar suas suspeitas. Na entrada da mansão, dezenas de convidados elegantes circulavam com taças de champanhe. Vários deles pararam para olhar Lucas, cochichando entre si.
A semelhança com Rodrigo era impossível de ignorar. Por que todo mundo está me olhando? Murmurou Lucas, desconfortável. Antes que Mariana pudesse responder, um burburinho maior chamou a atenção de todos. Rodrigo Vasconcelos acabava de chegar ao salão principal, acompanhado de sua noiva, Beatriz. Ele vestia um smoking impecável, mas sua expressão mudou visivelmente ao avistar Lucas. Senhor Vasconcelos. Um grupo de empresários o cercou imediatamente. Aquele não é o jovem programador que desenvolveu o projeto de IA ética? Rodrigo mal conseguiu responder, seus olhos fixos em Lucas. Beatriz, percebendo a tensão, começou a estudar o rosto do rapaz com crescente compreensão. Lucas, chamou Mariana suavemente, vamos pegar algo para beber? Mas Lucas permaneceu parado, encarando Rodrigo. Foi por isso que você me trouxe aqui, mãe? Para conhecer meu pai? A pergunta, embora feita em voz baixa, pareceu ecoar pelo salão. Alguns convidados próximos se viraram, surpresos. Beatriz levou a mão à boca, enquanto Rodrigo parecia ter visto um fantasma. Filho, começou Mariana, mas Lucas já estava se afastando em direção ao jardim. O burburinho no salão aumentou. Grupos de convidados cochichavam e apontavam, alguns tirando fotos discretamente com seus celulares. No dia seguinte, a manchete principal dos portais de tecnologia era clara. Casamento de Rodrigo Vasconcelos vira palco de revelação chocante. CEO descobre filho desconhecido de 22 anos. Lucas passou o café da manhã lendo os comentários furiosos de investidores e jornalistas questionando a integridade do empresário. Mariana, por outro lado, tentava ignorar as dezenas de ligações de repórteres querendo sua versão da história. A notícia do filho secreto de Rodrigo Vasconcelos se espalhava como fogo. Mariana, a voz de Rodrigo soou atrás dela. Precisamos conversar. Ela se virou para encará-lo pela primeira vez em 22 anos. Agora não, Rodrigo. Preciso ir atrás do nosso filho. Nosso? Ele repetiu como se a palavra fosse estrangeira. Você nunca me deixou. Você nunca quis, cortou ela, sua voz tremendo de raiva contida. E agora, olha só. Ele se tornou exatamente como você, mesmo sem sua presença. Beatriz se aproximou, tentando acalmar os ânimos. Vamos resolver isso em particular. Já estamos chamando muita atenção. De fato, vários convidados tinham parado de dançar e conversar para observar a cena. No jardim, a silhueta de Lucas podia ser vista contra o céu agora escuro, sua postura rígida, denunciando sua perturbação. A festa de casamento, que mal havia começado, já estava prestes a se transformar em um campo de batalha emocional que ninguém tinha previsto. No jardim da mansão, Lucas estava sentado em um banco de mármore observando o mar agitado. As luzes da festa refletiam nas ondas, criando um espetáculo que ele mal conseguia apreciar. Sua mente fervilhava com milhares de perguntas sem resposta. Com licença. Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era Beatriz Prado, a noiva. Posso me sentar? Lucas deu de ombros e ela se acomodou ao seu lado. Por alguns momentos ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas e da música distante. Ele não sabia que você viria, disse Beatriz finalmente. Quando viu seu nome na lista de convidados da sua mãe, ficou perturbado. Perturbado? Lucas riu sem humor. Interessante. Ele abandona minha mãe grávida, some por 22 anos, e agora está perturbado? Dentro do salão, Mariana e Rodrigo discutiam em um canto mais reservado. Através das portas de vidro, Lucas podia ver os gestos exaltados de sua mãe. Por que você veio trabalhar na minha empresa? Rodrigo surgiu no jardim, sua voz tensa. Foi algum tipo de vingança planejada? Lucas se levantou, enfrentando o pai pela primeira vez. Eu nem sabia quem você era. Achava que era só mais um empresário bem-sucedido. Idiota, não? Beatriz tentou intervir, mas Rodrigo continuou. Você tem que entender. Eu era jovem. Tinha sonhos. E eu não? Lucas explodiu. Sabe quantos sonhos a gente teve que adiar porque você decidiu que sua carreira era mais importante? Sabe quantas vezes vi minha mãe chorar escondida porque mal tinha dinheiro para pagar minha escola? Mariana apareceu no jardim, correndo em direção a eles. Lucas, filho? Não, mãe. Ele a interrompeu. Deixa eu falar. Todos esses anos, admirando o grande Rodrigo Vasconcelos, sonhando em ser como ele. Que piada! Sabe o que é mais irônico? Eu já sou como você. Tenho seu talento, sua inteligência.
Mas diferente de você, eu nunca abandonaria minha família por dinheiro. Rodrigo recuou como se tivesse levado um tapa. Beatriz colocou a mão em seu ombro, mas ele se desvencilhou. Você não entende, tentou argumentar. Naquela época, um filho fora do casamento poderia ter destruído tudo que eu estava construindo. E olha só, rebateu Lucas, você construiu seu império. Parabéns. Deve ser muito reconfortante dormir em lençóis de seda, sabendo que escolheu dinheiro ao invés do seu próprio filho. A música da festa continuava tocando, criando um contraste surreal com a tensão no jardim. Alguns convidados mais curiosos observavam a cena de longe, celulares em punho. Lucas, Mariana tentou novamente, vamos embora, não precisamos passar por isso. Mas antes que pudessem se mover, Rodrigo deu um passo à frente. Espera, você está certo. Todos congelaram. Rodrigo Vasconcelos, conhecido por nunca admitir erros, parecia subitamente menor, mais humano. Eu fui um covarde, continuou ele, e vivi com essa culpa todos esses anos. Quando vi seu projeto de IA ética, quando percebi quanto você se parecia comigo, percebi tudo o que tinha perdido. Lucas sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. É tarde demais para arrependimentos, não acha? Com essas palavras, ele se virou e começou a caminhar em direção à saída da mansão, deixando para trás um pai arrependido, uma noiva perplexa e uma mãe dividida entre seguir o filho ou continuar aquela conversa 2 décadas atrasada. Lucas, espera! A voz de Beatriz ecoou pelo jardim. O jovem programador parou, mas não se virou. Tem algo que você precisa saber. Beatriz se aproximou, tirando o celular da bolsa. Com dedos trêmulos, abriu uma pasta de fotos antigas e mostrou a tela para Lucas. Era uma reportagem de jornal universitário, datada de 22 anos atrás. Estudantes desenvolvem software revolucionário, leu ela em voz alta. Na foto amarelada, Rodrigo e Mariana sorriam abraçados em frente a um computador antigo. Sua mãe não era só a namorada dele, era parceira no projeto que deu origem à Vasconcelos Tech. Mariana, que tinha se aproximado, fechou os olhos. Aquela parte da história estava enterrada há tanto tempo. É verdade, mãe? Perguntou Lucas, finalmente se virando. Eu programava um pouco na época, admitiu Mariana. Ajudei seu pai com o primeiro projeto, mas quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico, completou Rodrigo, aproximando-se cautelosamente. Os investidores eram conservadores. Um escândalo poderia arruinar tudo. Então você ofereceu dinheiro para ela sumir, disparou Lucas. Não, protestou Rodrigo. Eu ofereci sociedade, mas com a condição de que ninguém soubesse sobre o bebê. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A música da festa parecia distante, irreal. E você recusou. Lucas olhou para sua mãe, compreendendo finalmente. Recusei, confirmou Mariana erguendo o queixo. Não ia esconder meu filho como se fosse algo vergonhoso. Beatriz consultou novamente seu celular. Encontrei mais arquivos antigos. Rodrigo, você manteve todos os e-mails dela. O quê? Mariana e Lucas perguntaram em uníssono. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Lucas reconheceu. Era o mesmo que ele fazia quando estava ansioso. Todos os anos no seu aniversário, disse ele olhando para Lucas, sua mãe me enviava um e-mail com fotos suas, suas notas na escola, seus primeiros programas de computador. E você nunca respondeu, acusou Lucas. Não, mas guardei cada um deles. Vi você crescer através daquelas fotos. Vi seu talento se desenvolver. Chega, interrompeu Mariana. Você não tem direito de falar como se tivesse participado da vida dele. Mas Lucas ergueu a mão, pedindo silêncio. Por que guardou os e-mails? Porque... Rodrigo hesitou. Porque você era a prova do meu maior erro. E também minha maior conquista, mesmo que eu não merecesse. As ondas quebravam na praia próxima, seu som ritmado preenchendo o silêncio que se seguiu. Lucas olhou para sua mãe, depois para Rodrigo e finalmente para Beatriz, que segurava o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Sabe o que é irônico? Disse Lucas finalmente. Meu projeto de IA ética é baseado em um conceito que encontrei em um código antigo da faculdade, um código assinado por Mariana Costa e Rodrigo Vasconcelos. Rodrigo empalideceu. O projeto de reconhecimento de padrões éticos que vocês desenvolveram juntos, completou Beatriz. O projeto que deu origem a tudo. Parece que algumas coisas são passadas pelo DNA, murmurou Mariana, um sorriso triste brincando em seus lábios.
A festa de casamento continuava ao fundo, alheia ao drama que se desenrolava no jardim. Mas para aquelas 4 pessoas, o mundo tinha momentaneamente parado, suspenso entre um passado doloroso e um futuro incerto. De volta ao salão, os convidados fingiam não notar a tensão no ar. A música tinha retomado seu volume normal, mas os olhares curiosos seguiam cada movimento da família recém-descoberta. "Preciso de um drink", murmurou Lucas, dirigindo-se ao bar. Beatriz sussurrou algo no ouvido de Rodrigo e se afastou, deixando pai e filho sozinhos. "Lucas", começou Rodrigo sentando-se no banco ao lado dele, "você tem todo o direito de me odiar." "Não te odeio", respondeu Lucas, virando seu drink de uma vez. "Só não entendo. Todo esse tempo, você sabia de mim, das minhas conquistas e mesmo assim..." "Covarde", interrompeu Mariana, que tinha se aproximado sem que percebessem. "É isso que seu pai sempre foi, Lucas. Um covarde brilhante." Rodrigo se levantou abruptamente. "E o que você queria que eu fizesse, Mariana? Jogasse tudo pro alto? Queria que você fosse homem o suficiente para assumir seu filho." Ela explodiu, anos de mágoa transbordando em suas palavras. Mas não. O grande Rodrigo Vasconcelos tinha um império para construir. Alguns convidados próximos pararam de dançar, observando a cena. Beatriz tentou se aproximar novamente, mas Lucas fez um gesto para que ela se mantivesse afastada. "Você acha que foi fácil?" Rodrigo elevou a voz. "Ver meu filho crescer através de fotos, saber que ele tinha meu talento, minha paixão pela tecnologia? Ah, deve ter sido terrível", zombou Lucas, "assistir de longe da sua cobertura, enquanto a gente mal conseguia pagar o aluguel." "Eu ofereci ajuda financeira", defendeu-se Rodrigo. "Como se dinheiro fosse resolver tudo", rebateu Mariana. "Um filho precisa de pai, Rodrigo, não de uma conta bancária." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A música tinha parado, e agora todos os convidados observavam abertamente a discussão. "Sabe o que é pior?", continuou Lucas, sua voz tremendo de emoção. "Eu cresci sonhando em ser como você, idolatrando o gênio da tecnologia que revolucionou o mercado." "Que piada!" Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco. "Lucas, eu..." "Não!", cortou o jovem. "Agora você vai me ouvir. Todas aquelas noites que passei programando, desenvolvendo projetos, querendo provar meu valor. Eu não queria ser apenas bom, queria ser extraordinário. Como você." Mariana tentou tocar o braço do filho, mas ele se esquivou. "E sabe o que descobri?", continuou Lucas. "Que já sou extraordinário. Não por causa do seu DNA, mas porque tive uma mãe que me ensinou que sucesso sem caráter não vale nada." As palavras pairaram no ar como facas. Rodrigo, o poderoso CEO, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. "Você está certo", disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. "Eu construí um império, mas perdi minha humanidade no processo." "Tarde demais para arrependimentos, não acha?", respondeu Lucas levantando-se. "Continue com sua festa de casamento. Continue fingindo que é feliz com suas conquistas. Eu tenho uma família, pequena mas verdadeira." Com essas palavras, Lucas pegou a mão de sua mãe e começou a caminhar em direção à saída. Atrás deles, deixaram um salão em silêncio, uma noiva perplexa e um homem que pela primeira vez em sua vida percebia que todo o seu sucesso não valia o preço que tinha pagado. O caminho até o carro parecia interminável. Lucas andava a passos largos, ainda segurando a mão de Mariana, que praticamente corria para acompanhá-lo. O mar rugia ao fundo, como se ecoasse a tempestade de emoções que ambos sentiam. "Lucas!", a voz de Rodrigo cortou a noite. "Por favor, espera!" Lucas parou bruscamente, soltando a mão de sua mãe. Virou-se lentamente, encarando o homem que vinha correndo em sua direção, com Beatriz logo atrás. "O que mais você quer?", perguntou Lucas, sua voz carregada de amargura. Já não estragou o suficiente sua própria festa de casamento? Rodrigo ofegava, seu smoking impecável agora amarrotado pela corrida. "Quero consertar as coisas. Me dê uma chance." "Consertar?", Lucas riu sem humor. "Como exatamente você pretende consertar 22 anos de ausência?" "Posso te oferecer um lugar na empresa", disse Rodrigo rapidamente. "Um cargo de direção, acesso a todos os recursos que precisar para desenvolver seus projetos." "Ainda não entendeu nada, não é?", interrompeu Mariana. "Continua achando que pode resolver tudo com dinheiro e poder." Beatriz se aproximou, tocando o braço de Rodrigo. "Amor,
Talvez não seja o momento. Não, deixa ele falar, disse Lucas. Quero ouvir como o grande Rodrigo Vasconcelos pretende comprar o perdão do filho que rejeitou. As palavras atingiram Rodrigo como um tapa. Seu rosto endureceu. E por um momento, o empresário frio e calculista voltou à superfície. Você é igual a mim, disse ele, sua voz cortante. Tem o mesmo talento, a mesma ambição. Não desperdice isso por orgulho. Orgulho? Lucas avançou um passo. Você acha que é orgulho? Não, Rodrigo. É dignidade. Algo que você perdeu há muito tempo. Mariana tentou intervir, mas Lucas continuou. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu nunca sacrificaria minha humanidade por sucesso. Prefiro ser um programador medíocre com caráter do que um gênio sem coração. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das ondas. Rodrigo parecia ter levado um soco no estômago, sua postura arrogante desmoronando visivelmente. Você não é medíocre, disse ele finalmente, sua voz baixa. É muito melhor do que eu jamais fui. Isso, respondeu Lucas, é o único elogio seu que eu aceito. Virando-se para sua mãe, Lucas pegou as chaves do carro. Vamos embora, mãe. Não temos mais nada para fazer aqui. Mariana lançou um último olhar para Rodrigo. Um olhar que carregava 2 décadas de dor e decepção. Parabéns pelo casamento, disse ela, sua voz carregada de ironia. Enquanto se afastavam em direção ao estacionamento, podiam ouvir Beatriz consolando Rodrigo, sua voz suave perdida na brisa marinha. A música da festa voltava a tocar ao fundo, como se nada tivesse acontecido. No carro, Lucas segurou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mariana tocou seu ombro suavemente. Você foi incrível lá dentro, disse ela. Mostrou mais maturidade do que ele jamais teve. Lucas deixou escapar um suspiro trêmulo. Vamos para casa, mãe. Nossa casa. O carro partiu na noite, deixando para trás a mansão iluminada, e o homem que, em sua busca por sucesso, tinha perdido a chance de conhecer o filho extraordinário que ajudara a criar. Nos dias que se seguiram ao casamento, Lucas mergulhou em um silêncio profundo. Seu quarto, geralmente iluminado pela luz azulada de múltiplas telas de computador, permanecia às escuras. Os códigos que antes fluíam naturalmente de seus dedos, agora pareciam travados em algum lugar entre sua mente e o teclado. Filho? Mariana bateu suavemente na porta do quarto. Trouxe seu café da manhã. Não houve resposta. Ela entrou mesmo assim, encontrando Lucas sentado na cama, olhando fixamente para a tela do notebook. O que está vendo? Perguntou ela, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. As patentes, respondeu ele secamente. Todas registradas em nome da Vasconcelos Tech, inclusive aquela baseada no código que vocês desenvolveram juntos na faculdade. Mariana sentou-se ao lado do filho. Na tela, dezenas de registros de patentes brilhavam, cada um representando milhões em lucros para a empresa de Rodrigo. Por que nunca processou ele, mãe? Pelo código, pelo reconhecimento? Por que seria admitir que ele tinha poder sobre nossas vidas? Respondeu ela, passando a mão pelos cabelos do filho. E eu prometi a mim mesma que isso nunca aconteceria. Lucas fechou o notebook com força. Ele está em todos os sites de tecnologia. O casamento virou notícia, sabia? O bilionário da tecnologia celebra união luxuosa no Rio, como se nada tivesse acontecido. E o que você esperava? Perguntou Mariana suavemente. Que ele cancelasse tudo. Não sei, admitiu Lucas. Talvez eu esperasse que ele se importasse mais. O celular de Lucas vibrou. Era Pedro, seu colega da startup. Cara, você não vai acreditar. Recebemos uma proposta de parceria da Vasconcelos Tech. Lucas sentiu o estômago revirar. Parceria? Sim, eles querem investir no projeto de IA ética, sem assumir o controle total. Estão oferecendo suporte técnico e financeiro, mas disseram que a equipe mantém a autonomia. Lucas ficou em silêncio, tentando entender a jogada de Rodrigo. Se ele realmente queria apenas apoiar ou se estava preparando o terreno para algo maior. Burburinho no salão aumentou. Lucas sentiu o estômago revirar. O quê? É verdade. Acabaram de fazer uma oferta milionária. Todo mundo está enlouquecido. Desligando o telefone, Lucas olhou para sua mãe com os olhos arregalados. Ele não desiste. O que você vai fazer? Perguntou Mariana preocupada. Lucas levantou-se começando a andar pelo quarto. Sabe o que é pior? Nosso projeto de IA ética. Ele realmente poderia mudar vidas.
Com os recursos da Vasconcelos Tech... Lucas, interrompeu Mariana, não deixe ele manipular você. Não é manipulação se eu estiver no controle, mãe, respondeu Lucas, uma determinação nova em sua voz. Talvez eu possa usar os recursos dele para fazer a diferença que sempre quis. Mariana observou o filho com um misto de orgulho e preocupação. Via nele a mesma força que tinha encontrado em si mesma tantos anos atrás, quando decidiu criar seu filho sozinha. Só prometa que não vai perder sua essência no processo, pediu ela. Lucas abraçou a mãe, forte. Nunca. Você me ensinou melhor do que isso. Voltando ao notebook, Lucas começou a digitar rapidamente. O código voltava a fluir, mas agora com um propósito diferente. Não era mais sobre provar seu valor para Rodrigo. Era sobre usar os recursos que ele oferecia para fazer algo maior que todos eles. No fundo, sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas pela primeira vez desde o casamento, sentia que tinha um plano, e dessa vez seria em seus próprios termos. O escritório da Vasconcelos Tech ocupava os últimos 5 andares de um arranha-céu espelhado em São Paulo. Lucas atravessou o saguão principal, consciente dos olhares que o seguiam. Desde o incidente no casamento, sua semelhança com Rodrigo tinha se tornado um segredo aberto no mundo corporativo. Senhor Costa, uma secretária o recebeu no último andar. O senhor Vasconcelos está esperando. A sala de Rodrigo era exatamente como Lucas imaginava. Minimalista, high-tech, com uma vista panorâmica da cidade. O empresário estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos. Obrigado por vir, disse Rodrigo, virando-se para encará-lo. Parecia ter envelhecido anos desde o casamento. Não vim por você, respondeu Lucas, mantendo-se próximo à porta. Vim pelo projeto. Rodrigo assentiu, indicando uma cadeira. Lucas permaneceu de pé. A oferta pela startup, começou Rodrigo, não tem condições. Vocês manterão total autonomia criativa. Quero apenas fornecer os recursos necessários. Por quê? Perguntou Lucas diretamente. Por que agora? Rodrigo hesitou, passando a mão pelos cabelos. O mesmo gesto nervoso que Lucas tinha herdado dele. Porque seu projeto de IA ética é o que eu deveria ter feito desde o início. É o que sua mãe e eu sonhávamos quando começamos. Não mencione minha mãe, cortou Lucas. Você perdeu esse direito há muito tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e vermelho. Você tem razão, admitiu Rodrigo finalmente. Não tenho direito a nada, mas posso tentar fazer algo certo pela primeira vez. Lucas caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. Sabe que não vai me comprar com isso, não é? Não estou tentando te comprar, respondeu Rodrigo. Estou tentando te dar as ferramentas que você merece. O resto é com você. Lucas tirou um pendrive do bolso e colocou sobre a mesa de Rodrigo. Este é o projeto completo. Código-fonte, documentação, tudo. Dê uma olhada e me diga se ainda quer investir. Rodrigo pegou o pendrive como se fosse algo precioso. Por que está me mostrando isso? Porque quero que você veja que fiz algo maior que você, respondeu Lucas. Não por vingança, não por dinheiro, mas porque era o certo a fazer. Antes que Rodrigo pudesse responder, Lucas já estava caminhando para a porta. No batente, parou e se virou uma última vez. Se decidir seguir com o investimento, faremos isso do meu jeito, sem jogos, sem manipulações e, principalmente, sem tentar ser um pai agora. Esse trem já passou. Rodrigo apenas assentiu, ainda segurando o pendrive. Uma última coisa, acrescentou Lucas. O código base tem partes do projeto original seu e da minha mãe. Achei justo você saber. Com essas palavras, Lucas saiu, deixando Rodrigo sozinho em seu escritório high-tech, segurando nas mãos não apenas um projeto revolucionário, mas também um pedaço do passado que tinha desperdiçado. No elevador, Lucas respirou fundo. Tinha dado o primeiro passo em um jogo perigoso, mas pela primeira vez sentia que estava no controle. O resto seria nos seus termos. Uma semana depois da reunião, o contrato estava assinado. A startup onde Lucas trabalhava agora fazia parte do grupo Vasconcelos Tech, mas com uma autonomia sem precedentes. A notícia correu rápido pelo mercado. O filho recém-descoberto do magnata da tecnologia estava revolucionando a empresa por dentro. Não acredito que você realmente fechou com ele, disse Mariana, servindo o jantar. Era domingo.
E Lucas tinha vindo comer em casa, como sempre fazia. Não fechei com ele, mãe, respondeu Lucas, brincando com a comida no prato. Fechei com a empresa. É diferente. É mesmo? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Lucas largou o garfo e encarou a mãe. Ele tenta, sabe? Sempre que tem reunião, fica me olhando como se quisesse dizer algo. Mas mantém distância. Respeita meu espaço. E como você se sente com isso? Honestamente, não sei, admitiu Lucas. Às vezes quero gritar com ele, outras vezes me pego querendo perguntar coisas. Sobre código, sobre negócios. Mariana segurou a mão do filho sobre a mesa. É natural, filho. Ele pode ter sido um péssimo pai, mas é brilhante no que faz. Como você consegue falar dele sem raiva? Anos de prática. Sorriu ela tristemente. E por que guardar raiva só machuca a gente mesmo? No dia seguinte, durante uma reunião de diretoria, Lucas apresentava seu projeto de IA ética. A sala estava lotada. Executivos da Vasconcelos Tech misturados com sua jovem equipe da startup. O diferencial do nosso sistema, explicava ele, é que ele prioriza impacto social sobre lucro imediato. Cada decisão da IA passa por um filtro ético que... Isso vai contra toda a nossa política de mercado, interrompeu um diretor mais velho. Senhor Vasconcelos, certamente o senhor não... O senhor Costa, cortou Rodrigo, enfatizando o sobrenome, tem total autonomia sobre o projeto. Se ele diz que é assim que vai funcionar, é assim que vai ser. Lucas olhou para Rodrigo surpreso. Era a primeira vez que o pai intervinha em seu favor publicamente. Depois da reunião, enquanto todos saíam, Rodrigo se aproximou hesitante. Aquele filtro ético é baseado no algoritmo que sua mãe desenvolveu na faculdade, não é? Lucas assentiu, começando a guardar seus papéis. Ela sempre foi melhor que eu nisso, continuou Rodrigo. Em ver além do código, em pensar nas pessoas primeiro. Por isso você está me deixando fazer do meu jeito? Perguntou Lucas. Por causa dela? Não, respondeu Rodrigo já na porta, porque você provou que seu jeito é melhor que o meu. Lucas ficou sozinho na sala de reuniões, processando a conversa. No vidro da janela, seu reflexo se misturava com a cidade lá fora. Pela primeira vez, não se incomodou em ver traços de Rodrigo em seu rosto. Pegando o celular, digitou uma mensagem para sua mãe. Ele está tentando, mãe. Não como pai, mas como mentor, talvez. Isso é ok? A resposta veio quase imediatamente. Claro que é, filho. Às vezes as relações que construímos são diferentes das que sonhamos. E tudo bem. Lucas sorriu, guardando o celular. Tinha um império inteiro para transformar e faria isso do seu jeito, com ética, com propósito e principalmente sem perder sua essência no processo. O auditório da Vasconcelos Tech estava lotado para a apresentação trimestral de resultados. Executivos, acionistas e jornalistas se acomodavam nos assentos, ansiosos para ver os números do primeiro trimestre após a integração da startup de Lucas. No backstage, Lucas ajustava sua gravata, sentindo o peso do momento. Sua mãe estava na primeira fila, ao lado de Beatriz. Uma cena que jamais imaginara possível meses atrás. Pronto? Perguntou Rodrigo, aproximando-se com cuidado. Quase, respondeu Lucas, checando mais uma vez seus slides. Os números não vão agradar todo mundo. Não precisam agradar, disse Rodrigo. Precisam ser verdadeiros. Lucas subiu ao palco sob aplausos educados. Sua presença, antes vista com desconfiança, agora carregava uma autoridade própria. Senhoras e senhores, começou ele, os últimos 3 meses foram de transformação. Nossa IA ética redirecionou 30% dos lucros para projetos sociais, capacitou pequenas empresas e um burburinho de desaprovação percorreu o auditório. Lucas viu alguns acionistas franzindo a testa, outros balançando a cabeça negativamente. Sim, nosso lucro imediato diminuiu, continuou ele firme, mas nosso impacto social aumentou exponencialmente. E isso, a longo prazo, é o que vai sustentar esta empresa. Do canto do palco, Rodrigo observava com uma expressão ilegível. Lucas respirou fundo e projetou seu slide final. O futuro da tecnologia não está apenas nos números, mas no legado que deixamos. E eu escolho deixar um legado de transformação. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Mariana, que se levantou aplaudindo. Logo, outros se juntaram a ela, até que o auditório inteiro estava de pé. Lucas deixou o palco sob uma ovação, passando direto por Rodrigo.
Não precisava da aprovação dele. Tinha encontrado sua própria voz, seu próprio caminho. Mais tarde, recebeu uma mensagem de Rodrigo. Você me lembrou hoje porque comecei nesse ramo. Obrigado. Lucas não respondeu, mas guardou a mensagem. Talvez algumas pontes não precisassem ser totalmente queimadas, apenas reconstruídas de uma forma diferente, mais forte e mais verdadeira. 6 meses depois da apresentação que mudou os rumos da Vasconcelos Tech, Lucas estava novamente no escritório de Rodrigo. Desta vez não para uma reunião formal, mas para uma conversa que os dois vinham adiando. Achei isso nos arquivos antigos, disse Rodrigo, empurrando uma pasta amarelada sobre a mesa. É o projeto original seu e da sua mãe. Lucas abriu a pasta com cuidado. Ali estavam as anotações manuscritas de Mariana, misturadas com linhas de código que reconhecia do estilo de programação de Rodrigo. Por que guardou isso? Perguntou Lucas. Porque foi a última vez que fiz algo realmente significativo, respondeu Rodrigo, olhando pela janela. Antes de deixar o dinheiro me corromper. Lucas folheou as páginas em silêncio. Era estranho ver ali o início de tudo. O código que tinha inspirado seu próprio projeto de IA ética. Sua mãe veio me ver ontem, continuou Rodrigo. Pela primeira vez em 22 anos, ela veio por vontade própria. Lucas ergueu os olhos surpreso. E me perdoou, disse Rodrigo, sua voz embargada. Não pelo que fiz com ela, mas pelo que estou tentando fazer agora. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético, alheia ao momento de reconciliação que acontecia no alto daquele arranha-céu. Não posso ser seu pai, disse Rodrigo finalmente. Esse momento passou, mas posso ser seu parceiro nessa mudança que você está trazendo para a empresa. Lucas fechou a pasta antiga e se levantou. Sabe qual é a ironia? Você sempre quis um império, e agora seu filho está transformando esse império em algo completamente diferente. Algo melhor, corrigiu Rodrigo. Muito melhor. Ao sair do escritório, Lucas mandou uma mensagem para sua mãe. Obrigado por ter sido forte por nós dois todos esses anos. A resposta veio junto com uma foto. Mariana em seu jardim, sorrindo entre as flores. Agora é sua vez de ser forte, filho, mas do seu jeito. E pela primeira vez, Lucas sentiu que havia encontrado seu lugar, não como filho de Rodrigo Vasconcelos, mas como Lucas Costa, o homem que estava transformando o mundo da tecnologia à sua própria maneira. 2 anos depois, o jardim de Mariana estava mais florido do que nunca. Era um domingo ensolarado, e ela observava, através da janela da cozinha, uma cena que jamais imaginara possível. No deck de madeira que Lucas tinha construído, 3 gerações conversavam sobre tecnologia. Lucas mostrava seu último projeto em um tablet, enquanto Rodrigo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Entre eles, Miguel, o filho de 6 meses de Lucas, brincava com blocos coloridos de programação para bebês. Um projeto que Lucas desenvolvera especialmente para ele. A Vasconcelos Tech tinha mudado completamente sob a influência de Lucas. Agora era reconhecida não apenas por sua inovação tecnológica, mas também por seu impacto social. O projeto de IA ética tinha se tornado referência mundial e Lucas viajava o mundo dando palestras sobre tecnologia humanizada. Rodrigo nunca se tornou o pai que Lucas não teve, mas tinha encontrado seu papel como mentor e parceiro. Seus domingos agora eram dedicados a conhecer o neto e a tentar recuperar, através dele, um pouco da humanidade que tinha perdido ao longo do caminho. Mariana sorriu pegando a jarra de limonada que tinha preparado. Ao caminhar até o deck, pensou em como a vida tinha seus próprios planos. Não era o final feliz que tinha imaginado há 24 anos, quando se viu sozinha e grávida. Era algo diferente, mais complexo e de alguma forma mais verdadeiro. Alguém quer limonada? Perguntou ela, juntando-se ao grupo. E ali, sob o sol da tarde, 4 gerações dos Costa Vasconcelos compartilhavam não apenas um sobrenome, mas uma nova história. Uma que eles mesmos estavam escrevendo, página por página, código por código. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história de redenção, tecnologia e laços familiares? A jornada do Lucas, da Mariana e do Rodrigo nos mostra como as escolhas que fazemos podem impactar gerações, mas também como nunca é tarde para tentar consertar nossos erros. Se você se identificou com algum personagem ou se emocionou com essa narrativa, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir essa história e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E já que estamos falando de conexões, me conta aí de qual país você está assistindo. Será que temos alguém acompanhando direto de Portugal ou de outros países que falam nossa língua?